A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam connosco. Aqui nos encontramos em Pradela, nesta nossa paróquia de Nossa Senhora da Assunção do Espanhol, aqui juntamente também com alguns que estão também aqui na nossa companhia, desde o Porto, passando aqui pela nossa zona. Vamos todos, apesar de hoje ser o dia que supostamente até deveria ser o dia em que viria mais gente, hoje, se calhar por circunstâncias várias, talvez até por causa de fazer ponte, hoje de facto é uma pobreza franciscana, deixar que eu use este termo, e de facto é assim connosco aqui. E também com o coro muito desfalcado, isto hoje parece que viraram todos. É assim hoje que nós vamos procurar celebrar dignamente, mesmo com este eco todo, a nossa celebração. E eu se calhar já tirei agora o som a ver se é melhor. E para que tal aconteça, para que possamos celebrar dignamente, reconheçamos que somos pecadores, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamento, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus eterno e omnipotente, que no vosso amor infinito acumulais de bens os que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos, pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar.
uvas, mas ela só produziu agraços. E agora, habitantes de Jerusalém, e vós, homens de Judá, sede juízes entre mim e a minha vinha. Que mais podia eu fazer à minha vinha que não tivesse feito? E quando eu esperava que viesse a dar uvas, apenas produziu agraços. Agora vos direi o que vou fazer à minha vinha. Vou tirar navegação e será devastada. Vou demolir-lhe o muro e será espezinhada. Farei dela um terreno deserto, não voltará a ser podada, nem cavada, e nela crescerão silvas e espinheiros. E hei de mandar às nuvens que sobre ela não deixem cair chuva. A vinha do Senhor é a casa de Israel, e os homens de Judá são a plantação escolhida. Eu esperava a retidão e só há sangue derramado. Esperava justiça e só há gritos de horror. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Arrancaste uma videira do Egito, expulsastes as nações para a transplantar. Estendia até ao mar as suas frontias e até ao rio os seus ventos. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Por que destruístes a vegetação, de modo que a vinho nem quer que passe pelo caminho? Devastou-a o javali da selva e serviu de pasto aos animais do campo. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Deus dos exércitos, vinde de novo, olhai para os céus e vede, visitai esta vinha, protegei assim para que a vossa mão direita plantou o rebento que fortalecestes para vós. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Não mais nos apartaremos de vós, fazemos viver e invocaremos o vosso nome. Senhor, Deus dos exércitos, fazei-nos voltar, iluminai o vosso rosto e sede salvos. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas em todas as circunstâncias apresentai os vossos pedidos diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus está acima de toda a inteligência, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao resto, irmãos, tudo o que é verdadeiro e nobre, tudo o que é justo e puro, tudo o que é amável e de boa reputação, tudo o que é virtude e digno de louvor, é o que deveis ter no pensamento. O que aprendestes, recebestes e viste em mim, é o que deveis praticar. E o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e levantou uma torre. Depois arrendou-a
vinhateiros e partiu para longe. Quando chegou a época das colheitas, mandou os seus servos aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, lançando mãos dos servos, espancaram um, mataram outro e a outro apedrejaram. Tornou ele a mandar outros servos em maior número que os primeiros, e eles trataram-nos do mesmo modo. Por fim, mandou-lhes o próprio filho, dizendo: respeitarão meu filho. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, matemo-lo e ficaremos com a sua herança. E agarrando-o, lançaram-o fora da vinha e mataram-o. Quando vier o dono da vinha, que fará àqueles vinhateiros? Eles responderam: mandará matar sem piedade esses malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entreguem os frutos a seu tempo. Disse-lhe Jesus: nunca leste na Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo: ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado a um povo que produza os seus frutos. Quem cair sobre esta pedra ficará despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Palavra da salvação. Reparem que eu estou aqui assim para ver se consigo ser entendido, porque realmente com este eco, com a nossa igreja que não está tão cheia como habitual, torna-se menos perceptível aquilo que eu estou a dizer aqui perto. Por isso, deixar que venha aqui um bocadinho mais para a frente e também até mesmo com o lecionário na mão, vos possa recordar que há 3 semanas para cá que temos andado de volta das vinhas, não sei se estáis a ver. No 25º domingo do tempo comum, é aquela história que nós tivemos a ocasião de escutar nessa altura, quando apareceu aquele senhor: olha, ir trabalhar para a minha vinha, umas 8 ou umas 6 da manhã. Depois às 9, olha, ir para a minha vinha, e depois pagou a todos por igual, é bem lembrar-se. Isto foi no 25º domingo, hoje é o 27º. No 26º foi, como se recorda, no domingo passado, ou no sábado passado para nós, quando aquele pai disse ao filho: olha, vai, está bem, eu vou, e não foi, e o outro disse que não ia e acabou por ir. E voltamos a falar na vinha. Hoje, para não destoar, estamos de novo a falar desta história que Jesus conta, em que ele, seja na primeira leitura, seja no Evangelho, nos fala da vinha. E quando a gente começa a notar muito, que se fala muito nestas coisas, é porque essa coisa, se calhar, não é aquilo que parece, mas é outra coisa. Ao falar da vinha, todos nós percebemos que, apesar de naquela altura haver muitos vinhateiros e muitas vinhas, esta vinha é outra coisa. E depois, conforme nós tivemos ocasião de escutar nesta leitura que eu acabei hoje de proclamar para vós e para mim, quando se diz que havia um proprietário que tinha uma vinha, e agora reparem, cercou-a com uma sede, cavou nela um lagar, levantou uma torre. São muitos pormenores para dizer como é que era esta vinha. O que significa que se calhar é de certeza, que estamos a falar de tudo menos da vinha. Se quiserem, eu diria assim, desta maneira: o nosso Deus ama
o seu povo. Começou por amar primeiro um povo escolhido, o povo judeu, o povo israelita. E foi para ele que era a vinha do Senhor, porque foram escolhidos, porque Jesus também era de lá, foram escolhidos, foram os primeiros. E então o que é que ele fez? Diz aqui que acabou, eu vou ler outra vez. Cercou-a com uma sebe. Ora bem, se cerca, o que é que quer dizer? Quer dizer que é para a proteger, que é para os animais não a deitarem abaixo. Plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar. Ora, lagar faz-nos lembrar em vinho. Nesta vinha havia um lagar que era para ter vinho. E a gente sabe que o vinho, na Bíblia, não é só aquela bebida alcoólica. O vinho representa na Bíblia a alegria das pessoas. Lembram-se daquele casal que acabou o vinho, acabou a alegria. E Nossa Senhora, olha, eles não têm vinho. E Jesus, olha, enchei estas talhas de água. As talhas estavam vazias. Isto para dizer que não tinham alegria. Não havia, portanto, o vinho, nem a água tinham, estavam vazias. Às vezes a nossa religião, e deixar que eu diga isto deste jeito, a nossa religião para muitos de nós é uma religião fria. É uma religião de pedra. Faz lembrar o Moisés, quando deu os mandamentos na pedra. E Jesus, sem dizer que isso está mal, diz-nos como é que são os novos mandamentos. É o mandamento do amor. Já não é o mandamento não faças isso e não faças aquilo, e não faças mais isto e mais aquilo. Ama. Amar a Deus e amar o próximo. E por isso, este nosso Deus diz que este povo que foi escolhido foi a primeira vinha. Ele cercou-a para não aparecer jabalis. Os jabalis, como sabem, é uma espécie de um porco. E sabem que os porcos, para os judeus, eles nem podem com os porcos. Até os turistas não comem carne de porco. Dizer que cercou-a para não vir o javali é a mesma coisa que dizer para que não ficasse suja, para que não ficasse impura. E é assim, este nosso Deus tem uma história de amor, que nos ama a todos, que começou por amar primeiro a primeira vinha. Eles não foram dignos. Vieram uns, e estes uns são os profetas. Vieram outros, continuam a ser os profetas, a avisar, e eles mesmo assim não conseguiram. E portanto estamos aqui a ver que esta história, eu não queria perder muito tempo assim com estas coisas, mas é só para dizer que nós temos que nos habituar, às vezes, a ler uma, duas, três, mas poucas vezes a mesma passagem, para encontrar assim estes elementos que, porque são um pouquinho esquisitos, diferentes, acabam por nos querer dizer outras coisas mais importantes. Jesus pega nesta história e também ele conta a história, como tiveste ocasião de escutar há pouco, um proprietário que plantou esta vinha, levantou uma torre, arrendou-a. Jesus disse aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos: isto não é para o povo. Isto é para aqueles que eram os primeiros, ou que pensavam que eram os primeiros, e não foram capazes, não produziram frutos. Meus amigos, hoje aquilo que o Senhor nos quer dizer é que Ele convida-nos também a nós. Somos a vinha do Senhor, uma vinha que tanto damos bons cachos, como em contrapartida damos agravos. Tanto damos uvas docinhas, como às vezes somos muito azedos. E o Senhor hoje pergunta a cada um de nós: o que é que tu fizeste da minha vinha? O que é que tu fizeste da vinha que eu arrendei? Eu não te dei, arrendei. O que é que tu fizeste dela? Que frutos é que tu deste, ou que frutos é que tu dás? E é a pergunta que Ele nos coloca. Ouçam, todos nós sabemos que estamos na pandemia, mas também sabemos que, se calhar,
mesmo com esta hora que não é de toda melhor, a mais conveniente, mas também sabemos o que é o mais importante para nós neste dia. E por isso, se me permitem, eu penso que o Senhor hoje pergunta a cada um de nós: que obras é que tu fizeste? Que frutos é que tu dás? Vamos pedir ao Senhor que nos dê esta capacidade de perceber aquilo que Ele quer de cada um de nós para trabalhar nesta vinha que é a Igreja, para que cada um, com as suas limitações, mas também com as suas capacidades, possa de facto fazer render estes talentos que o Senhor nos dá para nós e através de nós para todos os outros à nossa volta. Diz aqui o José Luís, que está no Rio de Janeiro: não sejamos como os vinhateiros, tirando o filho de dentro da nossa vinha, o filho que é Jesus, claro, e o matando. Recebemos tanto pelos sacramentos de vida do Pai, e Ele conta com os nossos frutos no trabalho do Reino. E é com este pensamento que o José Luís nos está a acompanhar no Rio de Janeiro que nós vamos continuar com a nossa celebração. Creio em um só Deus. E nós agora vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções, os nossos pedidos, vamos ter presente as nossas famílias, neste dia em que a nossa Diocese também as quer que nós as tenhamos presente, e a cada invocação nós vamos dizer: pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Cristãos da nossa Diocese, para que sejam verdadeiros, justos e puros, e ponham em prática o que escutaram na palavra, oremos ao Senhor. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Pelos governantes dos países mais poderosos, para que assegurem a paz entre as nações e edifiquem um mundo novo, aberto a Cristo, oremos ao Senhor. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Pelo povo de Israel, vinha de Deus, plantada de cepas escolhidas, para que descubra em Jesus o Salvador, oremos ao Senhor. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Pelos estudantes que iniciaram o novo ano, para que o estudo dedicado e persistente lhes obtenha grandes alegrias, oremos ao Senhor. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Por nós próprios e pela nossa comunidade paroquial, para que o Espírito Santo nos anime e nos ensine a orar, a suplicar e a dar graças
pelas nossas famílias aqui presentes, pelas famílias que estão em casa, ou por alguns elementos que estão em casa, pelas famílias que também nos acompanham neste momento através da internet e do Facebook, aqui diretamente de Paradela, na paróquia de Espinhel, aqui no Arciprestado de Águeda, para que todas as famílias sintam que são chamadas a ser, sejam elas com muitos elementos, sejam elas com poucos elementos, que tomem consciência de que são chamadas a ser obreiras de uma vinha que dê bons frutos. Oremos ao Senhor. Pela vossa misericórdia, pelos nossos familiares e, sobretudo, por aqueles que são lembrados hoje e que daqui a pouco irei recordar. Também pelas pessoas que, através desta celebração, como também acontece hoje, querem dar graças a Deus pelas graças concedidas. Por nós aqui presentes também. Oremos ao Senhor. pela vossa misericórdia, Escutai desde bondade os pedidos que nós hoje vos fazemos, vos apresentamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Façam o Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos a vossa bondade, fruto da terra, do videiro, do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida e em vinho de salvação. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmos nos mandaste oferecer e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo, nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte, com fé viva, proclamamos a sua ressurreição, com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, cantando umas outras.
Santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte com o pão. E dando graças deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja que está aqui reunida, espalhada pelo mundo inteiro também, com o nosso Papa, com o nosso Bispo, todo o clero, todo o povo de Deus, tornai-a perfeita na caridade. Queremos também lembrar, Senhor, nesta celebração de hoje, alguns dos nossos familiares que estão presentes. A Maria Amélia Carmo Nunes é a primeira de 10 da Irmandade do Senhor. Também a Rosa Ferreira Gonçalves e filho, que é do aniversário. A Ana Carmo Coelho e marido. A Guilhermina de Almeida e marido. E também o Augusto Rodrigues, filho e nora. A todos estes que lembramos e àqueles que estamos, cada um de nós, a pensar neles, e também para aqueles que nos acompanham, que queiram lembrar os seus, acolhei-os, Senhor, a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia também de alguém que, através desta celebração, quer dar graças através do Santíssimo Sacramento. Ainda uma outra pessoa que quer dar graças por intercessão de Santo António. E tende misericórdia de nós todos, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Ouçam, chegamos agora ao momento em que este gesto que vamos aqui fazer é o gesto que também vai ser feito hoje e amanhã em todas as paróquias da Diocese de Aveiro em que se celebra a Eucaristia. E foi distribuído a todos vós por família uma pagela que tem, como já deste conta, aqui um calendário para vos orientar-vos. Tem também uma oração, que daqui a pouco vamos fazê-la na ação de graças. Tem ainda aqui, nesta folha com linhas, que é para pôr a data e para cada um colocar aquelas datas que são importantes na sua família. Pode ser o casamento, pode ser o batismo do filho, pode ser o crisma do filho, pode ser de facto a profissão de fé, ou o que quiserem.
nestas linhas que são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dá para pôr de facto muitas datas, mas escolhei aquelas datas que vos pareçam as mais importantes. Mas isto não é para agora. Isto é para em casa e depois estar esta pagela sempre bem exposta para que todos vejam e não percam as referências das suas famílias. As coisas podem não ser tão bem como eram, as coisas podem ter até se calhar algumas qualidades que antes até nem tinham, conforme os casos. Mas o que é facto é que isto pode ajudar a que nós tenhamos consciência, mais consciência daquilo que é importante para nós família. E então é assim, isto foi distribuído um por família. Portanto, as famílias que estão cá de 2 ou 3 têm que se encostar. Não há problema nenhum e até se pede que ao rezarem o Pai Nosso, que o façam de mãos dadas. Os que são da mesma casa. Só as famílias que moram na mesma casa. Por motivos que vocês entendem, só esses é que dão as mãos. Aqueles que estão cá e que representam a família e que não está aqui mais nenhum elemento da família, a não ser uma pessoa, essas pessoas não vão dar as mãos, como é evidente, mas vão fazer uma coisa. É aquilo que eu vou fazer também. Vamos rezar o Pai Nosso, nós, os que estamos sozinhos, com a mão no peito. Como que a pedir a Deus, o Pai Nosso, pela nossa família. E por nós também. Os outros fazem o mesmo, isto é, rezam a Deus pela sua família, mas como estão aqui alguns elementos, dão as mãos. Está certo? Rezemos confiantes em família a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
E assim, em jeito de ação de graças, nós vamos pedir pelas nossas famílias e na pagela que vós tendes, seja aqueles que estão a representar a família, seja os outros que têm alguns elementos da família consigo, nós vamos rezar devagarinho esta oração que se encontra nas pagelas. Eu só pedi ao Laura que, se olhar para bem, não sei se ela está. Hoje, como veio pouca gente, se calhar, se não for pedir muito, peço que no próximo sábado estejas um bocadinho à entrada para que aquelas famílias que tu possas ver que ainda não vieram, que lhes entregues também a pagela. Depois posso ficar com elas, com essas que eu leio. E então, podemos ficar de pé, está bem? Pai Santo, Criador do ser humano, derramai sobre nós a vossa graça, fazei que os jovens vivam e construam na fidelidade ao batismo que receberam a sua união matrimonial. Protegei aqueles que se consagram inteiramente a vós e os que, o vosso amor conjugal, manifestam ao mundo o vosso amor na vida em comum e no serviço à vida, para que tenham como fonte que os sustenta o amor de Cristo que se entrega na Eucaristia e sejam sinal da vossa aliança. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nestes sacramentos saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que ao comungarmos o corpo e o sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Será um bocadinho. Ora bem, amanhã é domingo, teremos as Eucaristias que são agora habituais ao domingo, às 9 da manhã, diretamente do Adro, ou do Adro não, da Igreja de Espinhel, às 9 da manhã, e depois às 11 horas em Travassou. Em Travassou é que vai ser a Largueira. E isto por uma razão muito simples. A nossa Igreja de Travassou é muito pequenina, como sabem. Portanto, comparada com as outras, é muito pequena e, portanto, temos, enquanto o tempo ajudar, vamos imitando e ir para dentro, porque lá dentro não podemos dar com aquelas regras de segurança. Isto, portanto, amanhã. Depois, na segunda-feira é feriado, que é quase nem me lembramos. Na não. Na quinta-feira. Na quinta-feira há reunião de catequistas às 21. Costuma ser lá às 9. Depois, na quarta que é em Travassou, na quinta é aqui. Depois também na sexta tem a Eucaristia em Nós da Oliveira. No sábado, a catequese para os do centro vai começar de uma maneira especial. Como nós aqui temos missa e eles não, como já expliquei outra vez, vamos ter missa lá só para os da catequese. E porquê é que é só? Os outros, se quiserem, ficam lá, porque de facto, como os que andam na catequese, espero eu, que não tenhamos espaço para mais, com as regras também da segurança. Estás a ver? E portanto, para já, eu no sábado vou começar com este processo, às 4h30 será a catequese dentro da igreja que vai ser missa. Este sábado, depois a 15, será só catequese. Depois no outro será a missa alternada com Travassou.
E, portanto, moral da história, sábado, catequese em Espanhol para os de Espanhol, às 4h30 dentro da igreja, é a catequese, é a missa. E depois, aqui, de novo, teremos às 18 horas e em Nós da Ribeira às 19h30. Depois no domingo é como amanhã, 9 horas em Espanhol e 11 horas em Feira Sul. Já não peço desculpa. E pronto, não se esqueçam, por favor, porque esse papelzinho, já agora esse papelzinho que custou 50 cêntimos, ou 5 cêntimos, porque foi feito em abundância. Este papelzinho não fique para hoje só, nem fique só lá na vossa casa, só para dizer que receberam. Rezem na situação que está lá, pela vossa família, como eu irei também rezar por mim, por vós, pela minha família e pelas vossas. E, portanto, colocai num sítio que esteja exposta para que, de facto, que não seja por falta de lembrança, porque é verdade. Se elas estiverem em sítios estratégicos, é mais fácil. Pronto, e acho que para já é. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Antes de vos mandar em paz, deixai que façamos isto de uma maneira diferente. Saem vocês dali para ali, como é costume, e vocês, quando acabar esta fila, saiam também por ali. E vocês venham por aqui, e quando acabar esta fila, saiam daqui, ela no mesmo tempo que eles vão por ali, vocês vão por lá. E de em paz, que o Senhor vos acompanhe.